Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Freudcast. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora que você vá nos assistir. O assunto de hoje, luto. Eu lembro de uma música que diz assim, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. E a gente sabe, a única certeza que a gente tem na vida é que vamos viver perdas durante toda a nossa vida. Mas como nós lidamos com isso? Como é conviver com o luto? Estamos aqui com a doutora Janice para conversar sobre esse assunto tão necessário, que faz tanta gente sofrer, tanta gente não entende o luto, tanta gente se culpa às vezes por sair do luto. E a gente está aqui para conversar sobre isso hoje. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bem-vinda. Satisfação imensa estar aqui com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem vai nos assistir. E é um tema, assim, muito delicado, em todas as dimensões, complexo, que exige sensibilidade para ser abordado. Então, estou aqui com a minha experiência pessoal também, de quem viveu um luto poderoso, mas também com a minha experiência como psicóloga, para compartilhar com vocês e dividir um pouquinho, somar o conhecimento. Como diz Carol, começar pelo começo, Adoro. luto. Como você define o luto, doutora? O luto, ele é uma resposta a uma perda dolorosa. Em que sentido, Janice, essa perda dolorosa? Houve um tempo em que o luto era considerado contraponto da vida. Então, o processo da vida era respondido para o evento da morte como o processo do luto. Hoje a gente já entende que esse conceito deve ser ampliado. Então, a gente pode falar do luto como toda reação àquilo que causa um rompimento inevitável de uma presença. E essa presença pode ser tanto física quanto simbólica. Então, a gente pode ter o luto devido a uma gravidez interrompida, a gente pode ter um luto de uma pessoa querida que faleceu, a gente pode ter o luto de um emprego que a gente perdeu e que a gente colocava ali muito desejo, muita intensidade. Enfim, a gente pode ter o luto de várias formas apresentado e vivido também de várias maneiras. O importante é, primeira coisa, entendendo que o luto é uma resposta a perdas dolorosas, a gente entender que existe uma peculiaridade de vivência de cada pessoa frente a esse fenômeno. Ele é um ritual, né? Uma passagem. É muito social, né? De acordo com a comunidade que você vive. A gente vê que as experiências que a gente observa, assim, no Brasil, a gente vive o luto de uma forma. Quando a gente vai para um outro país, quando a gente vê a morte, por exemplo, de uma celebridade de outro país, que passam dias velando um corpo, por exemplo, 10 dias velando um corpo. No Brasil, às vezes, a gente quer assim, olha, faleceu, vamos fazer logo o velório, vamos enterrar, para parece que superar aquilo de uma forma mais rápida, para viver mais rápido aquele luto, quando a gente está falando de morte, pessoas, né? Física, né? Morte física. Que a gente lida com a morte, fim da vida, né? E tem lugares que fazem até festa, né? Exatamente. Eu estava lendo uma passagem de um sociólogo que foi para uma... Ele foi viver alguns meses, passou 3 meses numa tribo indígena. E depois de 3 meses, ele convivendo dia a dia, na hora de ir embora, aquela tribo indígena, pelas pessoas que foram se despedir, pareciam que estava morrendo alguém, choravam copiosamente. Ele falou, calma, eu vou voltar daqui 3 meses. Sim, a gente não sabe o que é. Eles não tinham o conceito de amanhã. Para eles, a perda era aquele ali. Porque a gente não sabe se você vai voltar amanhã. Então, pra gente, você tá indo embora agora para sempre. Porque quem garante que você vai voltar? E ele falou assim, cara, é ali que eu reparei que eles não tinham conceito de depois, de amanhã. Para eles viviam sempre o presente, o momento que eles estavam vivendo. E para eles, aquele era um momento de dor. Então, eles viveram o luto naquele momento sem perder ninguém. Que é basicamente o que acontece nas redes sociais, nos reality shows. Perfeito, que a gente vê aquela saída, assim, dramática. E quem tá aqui fora fala, né? Nossa, por que choram tanto? Não, e é muito interessante, porque agora, assim, tô super viciada em assistir reality. E eu falava assim, gente, eu era a pessoa que pensava, mas, gente, por que as pessoas, elas, né, assim, vão se encontrar daqui a pouco? E tenha certeza de que, de alguma forma, vão se cruzar. Mas é exatamente pela intensidade da vivência
E quando você fala, Vinícius, sobre a questão de ser um antropólogo, o luto, ele é uma experiência antropológica, uma experiência social, uma experiência também muito pessoal, intersubjetiva. O que isso quer dizer, Janice? Quer dizer que qualquer abordagem que a gente faça do luto, eu sou psicóloga, então uma abordagem psicológica, ela precisa considerar as várias nuances que vão se apresentar para esse fenômeno. E quando, assim, achei interessante essa fala da ideia do amanhã. O luto marca muito a ideia de uma perda que é irremediável, né? E que o rompimento daquela perda é como se fosse um espelho que ele se quebra. E eu preciso, através do luto, que é um ritual de passagem, reintegrar as partes desse espelho, que nunca mais vai ser a mesma coisa. Então, colocaria aí como um primeiro ponto de desafio, de obstáculo para lidar com essa experiência, exatamente lidar com a falta, com a ausência, com o pensamento, com a noção de, no caso da tribo, né? Eles sabiam que ele ia embora, então eles sabiam que ia vir um sentimento ou vários sentimentos, mas não sabia que esse retorno seria possível. Então, esse retorno, a gente colocando aqui numa prática ocidental, do que a gente vive no Brasil, é exatamente aquilo que a gente tem que reconfigurar pós-luto. E, doutora Janice, a gente escuta muito falar nas 3 fases do luto, né? Que é a negação, a adaptação e a aceitação. Eu queria saber a sua opinião, porque, assim, ao meu ver, talvez o processo de luto não seja uma coisa tão racional assim, sabe? Eu vejo mais como se fosse uma montanha-russa. Um dia a pessoa tá muito triste, outro dia tá com raiva, outro dia tá se perguntando e se, outro dia não tá sentindo nada, outro dia tá mais animada, e vai aquela coisa oscilando. Olha, eu concordo muito com você que não dá pra gente racionalizar um processo que ele mexe assim com o nosso inconsciente, com as nossas ideias sobre vida e sobre morte. Então, na psicologia hoje, a gente tem um movimento de não se utilizar para dizer do luto de uma forma linear. Por quê? Qual é o perigo disso? Se eu coloco como fases, às vezes as pessoas vão ter uma dificuldade muito grande de entender que eu posso estar num estágio e retornar para outro estágio. E aí, quando eu me vejo, por exemplo, já atendi pacientes que estavam ali muito debilitados. E aí começa a ter uma vida mais funcional, vai reorganizando, vai reintegrando. E aí acontece de passar na rua, ouve a música que o pai ouvia. Algumas épocas do ano. Algumas épocas do ano, é até um tema que eu coloquei aqui pra gente puxar também. E aí aquilo desmobiliza a pessoa, ela cai no choro convulsivo, ela já quer ficar um pouco mais introspectiva, e aí já vem aquela ideia, meu Deus, eu tô negando novamente, ou eu tô me desmobilizando completamente. Não. Na verdade, o luto, ele é uma experiência, uma vivência de busca dessa reintegração. Ele pode ter um luto também, que é um luto mais patológico, a gente pode falar disso também. Mas ele jamais é linear. E se a gente pensar, essa lógica é muito bonita, Carol. Porque a vida, ela não é linear. Exatamente. Então, o processo de lidar com aquilo que é o rompimento de uma experiência vivencial traz pra gente também o poder de reconhecer que é preciso dar voz a esse sofrimento. Então, por isso não é linear, é uma montanha-russa. Às vezes vai ser um mar muito calmo, às vezes vai ser uma tempestade que vai tirar a gente do lugar. E eu costumo dizer que é muito mais fácil atravessar esse período tão intenso e dramático, muitas vezes, quando a gente tem alguém para ajudar a remar no barquinho. Né? E a pessoa tem que se permitir também, né, vivenciar aquele luto. E a gente vê também, eu vejo algumas situações em que a pessoa está de luto e às vezes está animada, às vezes vai para uma festa e tal, e ocorre os julgamentos, não só das pessoas em volta, como até daquela mesma pessoa se cobrando. Cara, não era para eu estar feliz, não era para eu estar aqui na festa, sabe? Perfeito. Tem uma personagem, você falou do luto patológico aí, nessa coisa de... Deve ser que carrega pra sempre aquele luto, como se tivesse carregado uma culpa. O Jorge Amado tem uma personagem que é a Perpétua, que tá muito vinculada à religião, aquela coisa da culpa. A religião, às vezes, traz muita culpa pra gente, né? Aquela coisa do temor, o que vão pensar de mim, o que Deus vai fazer comigo. A Perpétua é uma personagem que, do início ao fim do livro, ela só usa preto. Ela usa preto o tempo todo. E ela julga todo mundo que não está de luto por alguma razão. Ela usa véu preto, tudo preto. Ninguém nunca viu a Perpétua sem estar de preto.
esse chega a ser um luto patológico, porque nunca deixou de viver o luto. Para ela, a vida, a partir da morte do marido, ela vive um eterno luto. E para ela tem que viver o luto e todos têm que viver o luto junto com ela. Porque se você não estiver vivendo o luto, Deus não vai te perdoar. Você vai arder no fogo do inferno. É isso, esse é até o nome, né? Perpétua. É uma escolha de perpetuar, de continuar naquele buraco. E costumo explicar também para os meus pacientes que é assim, o luto, assim como outras coisas da vida, a gente tem ali a nossa vida e de repente a gente cai num buraco que rompe com as nossas estruturas primeiras ali. Mas se eu tenho a ideia que eu posso escalar esse buraco, eu toco o pezinho lá embaixo, que é uma crise. O luto, ele significa uma crise. Às vezes é um luto já esperado, um luto antecipatório, às vezes é um luto tardio. Mas a vivência do luto, que é muito peculiar, ela já se inicia misturando todos esses sentimentos que, teoricamente, a gente coloca nas fases, né? A barganha, a negociação, a negação. Agora, vivendo isso tudo ao mesmo tempo, se eu tenho um histórico religioso, por exemplo, de ser uma comunidade que me dá ali um suporte, que me dá uma escuta, um colo. Só que às vezes as pessoas colocam tempo para isso. As pessoas, olha só, até 3 meses tá normal. Passou de 3 meses, aí esse luto já é um luto que é ruim. Não necessariamente. A gente costuma dizer que o luto patológico, ele é um luto que ele traz uma série de sintomas físicos, emocionais, psíquicos, mas ele traz principalmente uma paralisia da energia vital. Então é como se você vivesse um processo da morte ali na sua vida pessoal. Vocês já passaram por algum luto? Quando eu era criança, um luto que me marcou bastante, assim, eu tinha 4 anos de idade e meu tio faleceu, o irmão da minha mãe, com 20 e poucos anos de idade. Então, você vê, eu tinha 4 anos de idade, eu era muito novinha. Só que isso mexeu muito comigo, porque eu era muito apegada a ele. Então, eu tive que passar por terapia para aprender a lidar com o luto. Talvez eu não tenha aprendido ainda, porque... mas foi uma coisa que me marcou muito. E que, ao mesmo tempo, eu fico me questionando, gente, mas eu era tão pequena, eu não entendia. E eu lembro muito, assim, que não deixaram eu ir no enterro, então isso me marcou muito também. Eu lembro que o primeiro sentimento que eu tive, assim, eu não tinha nem essa ideia desse nome, né, luto, mas que eu vi que foi uma comoção social muito grande, eu via todo mundo parado, eu tinha 8 anos de idade, quando Ayrton Senna morreu. Tem um luto coletivo, né? Tem. Todo mundo, eu vi aquilo, eu tinha é. 8 anos, todo mundo parado, o que aconteceu, aquela foi a primeira, aí hoje, né, eu vejo que aquilo foi a primeira coisa que, todo mundo triste, o que tá acontecendo? E posteriormente, mas agora depois da vida adulta, eu perdi meu filho com 31 dias de vida. Então assim, eu vivi essas fases e eu via como às vezes eu e minha esposa tínhamos que consolar as pessoas. Olha isso. Porque quando a gente passa por isso, a gente não quer ser olhado com um olhar de pena, porque é uma coisa que todo mundo vai passar. E muita gente vai questionar assim, nossa, mas eu ouvi muito disso. Vocês são espíritas? Eu falava assim, não, a gente é católico. Nossa, mas vocês estão lidando tão bem com a morte. Mas é porque a gente tinha uma rede de apoio. A nossa casa nunca estava vazia. Nunca teve momentos que a gente tem até que encarar isso, de viver a realidade de a nossa casa, que estava preparado o quarto, que ia ser eu, minha esposa e meu filho, passou a ser eu e minha esposa de novo. Mesmo sem ele nunca ter entrado em casa, a nossa sensação é de que a casa estava vazia. Perfeito. Porque o quarto estava montado. Então tinha sempre alguém com a gente, tinha sempre um amigo, uma família, não sei o quê, mas a gente tinha que encarar também que a vida éramos nós dois de novo. Então a gente ia ter que passar a viver aquilo. Mas, por exemplo, ele nasceu em maio, faleceu em junho, e em julho, agosto, teve a festa da polenta. E eu e minha esposa fomos. Então as pessoas viam, nossa, já ganhou um Vale Night. As pessoas não sabiam, já ganhou um Vale Night. Aí ela falou assim, não, meu filho faleceu. E, cara, a gente, no meio da festa da polenta, a gente teve que consolar um amigo dela que nem tinha tanta convivência com ela, mas que começou a chorar na nossa frente. E a gente ali consolando. E as pessoas assim, você tem... E o filho de vocês? Ela faleceu. Nossa, não sei o que fazer, meu Deus, não sei o que eu falo, o que eu deixo de falar. Eu falei, não, calma, a gente tá bem resolvido. Vamos, não precisa falar nada. Porque às vezes também a gente quer falar alguma coisa e não precisa falar. Porque tem horas que você não quer ouvir nada, você quer só saber assim, essa pessoa tá do seu lado. Isso, acho que você fala, Vinícius, de uma ausência presente. É muito mais também aqueles sonhos que são depositados ali. O luto por uma perda infantil traz todo o potencial que aquela criança
tem de vida com esses pais, com essa família, com esses amigos. Mas a gente não pode esquecer, quando você foi falando, eu fui pensando aqui, talvez esse amigo que rompeu no choro tenha outras experiências Sim. que tenham sido afetadas naquele momento, e às vezes a gente não se dá conta. Existe o luto que ele é esperado numa ordem da vida. Então, a ordem da vida biológica é que os pais vão antes dos filhos. Quando você, Carol, fala do seu tio, e achei interessantíssima a informação assim, mas eu era tão pequena e eu não pude ir. Essa escolha do estar no velório, que é parte marcante desse luto, né? A gente costuma dizer que o luto, ele inicia a partir do momento da certeza da morte, depois com o fato da morte, e aí a gente pode ter mortes que são traumáticas, que são súbitas, ou que são esperadas no curso da vida, uma piora desse organismo, então isso já vai salientando para os vínculos, que essa pessoa está realmente em vias que não tem um retorno. A religião, ela é um ponto que pode ser um ponto extremamente protetivo, mas também pode ser um ponto de risco, e aí eu costumo colocar a questão da cobrança. Qual é a cobrança que a gente faz pra gente, que a gente faz para o outro na vivência daquele ritual, daquele tempo? Então, por exemplo, eu tenho pessoas que sempre me perguntam, Janice, eu tenho um filho de 5, 6, 7 anos, e aí, sei lá, o pai faleceu, o tio faleceu, o que eu faço? E essa é uma pergunta muito complexa, como tudo que envolve o luto. O que essa família dá conta? O que essa criança, a gente imagina que ela vai ver ali? Agora, fato é importante uma explicação. É importante a gente dar uma contextualização para a criança. E se a gente faz isso com uma criança, e adultos nunca deixam de ser crianças. É como se a gente fosse aumentando o pacote. Então, a gente começa ali com um pacote básico, aí a gente vai para um pacote intermediário, depois a gente vai para um pacote premium. Então, assim, tudo isso que a gente vai vivendo vai somando. Então, a vivência desse luto infantil, ele vai estar presente na vida do adulto também. E como adulto, passa isso para a criança, né? Exato. Que experiência que você vai passar para o seu filho? Você vai passar que olha, morreu, nossa vida acabou. Ou vamos viver, vamos superar. E às vezes, Vinícius, a única coisa que a pessoa dá conta a vida acabou. E para haver o entendimento de que a vida não acabou, porque assim, acabou uma parte importantíssima da vida. E essa parte que acaba, ela não é toda a sua vida. Só que entender isso na prática exige muita paciência. Eu falo para as pessoas, gente, façam terapia, porque é necessário. Eu passei por um luto na minha vida, eu perdi o meu... Assim, é difícil até falar perdi, porque hoje eu não considero que eu perdi. Eu considero que o meu pai fez uma partida e foi muito complexo, porque foi na pandemia, ele já tinha ali um histórico de uma doença terminal, que a gente sabia que não tinha retorno, mas a forma que o meu pai vivenciou esse luto, o luto que ele já vivia por saber que ia nos deixar, foi, assim, poderosa para a forma da gente se reencontrar na vida, apesar da ausência física dele. E aí, o que fica? O que fica são, sim, as memórias. O que fica são, sim, os momentos que a gente passou. E eu me lembro muito bem que ele despediu da gente. Ele internou no dia 1º de maio de 2020, partiu dia 6 de junho. E aí, ele reuniu as filhas. E a grande paixão do meu pai foram as filhas. Somos em 3. E aí ele falou pra gente assim, eu queria dizer pra vocês que a maior honra da minha vida foi ter sido o pai de vocês. E eu só quero pedir uma coisa. O que vocês acham que meu pai me pediu? Pra você não sofrer? O que você acha, Vinícius? Pra você viver sua vida bem. Foi o pedido mais difícil pra mim. Ele pediu pra que nós fôssemos felizes. E esse pedido dele foi onde eu me agarrei quando eu enxerguei o meu fundo do poço. Eu nunca tinha vivido um luto tão poderoso de uma parte tão essencial da minha vida. E ali eu acho que eu me tornei uma psicóloga melhor. Eu digo que a gente não precisa viver algumas dores para entender e falar e pensar sobre ela. Mas algumas dimensões que nos afetam, e eu preciso estar sempre atenta a isso, foram possíveis de ser encarnadas em mim, Sim. Sabe? Trazer um corpo, trazer um estômago que sente, trazer um olho que chora, ou um olho que sorri com um sorriso na boca, mas que não sorri no coração. Então, essa experiência de passar pelo luto é uma experiência de vida. Viver o luto
transformar a vida. E nós ainda temos uma carência, assim como falar de saúde mental é uma carência, de trazer esse tema. Por isso achei tão bonito vocês convidarem, né, me convidarem para falar de algo que é fundamental. É isso, eu essa sempre, minha experiência. eu sempre, assim, ó, aí é uma experiência pessoal que eu vivi também, porque você falou assim, do luto traumático, quando a morte veio de repente, e aquela coisa que você já aguarda, a situação do seu pai, uma doença terminal, então você vai acabando, muita gente não tá preparada para a morte nem quando morre uma pessoa de 100 anos e a pessoa sofre como se, pô, viveu bem, mas com a experiência do meu filho, eu vou falar experiência pessoal, eu sinto que eu vivi as duas coisas. O meu filho nasceu, ele foi para o TIM, e a minha esposa não tinha conhecido ainda. No segundo dia eu fui levar minha esposa para conhecer. Quando a gente chegou, tinha um médico em pé do lado do bercinho, e o bercinho estava vazio. Aí ele chegou, botaram ele ali, e o médico olhou para ela. A minha preocupação naquele momento, eu falo, era minha esposa costurada, porque ela foi uma cesárea. E para mulher isso é uma coisa muito, é uma cirurgia muito invasiva. Perfeito. E o médico olhou, eu falei, doutor, ele foi fazer exame? Foi fazer exame. E aí? Aí ele olhou pra gente, segundo dia de vida do nosso filho. Não tinha nada, foi uma gestação ok. Ele falou assim, não tem mais jeito, agora é só esperar. A partir daquele momento, a minha preocupação foi segurar a Renata. Mas a partir daquele momento a gente começou a viver um luto com ele vivo ali. E eu lembro que naquele momento, foi numa UTIM, a pediatra, aí como é pra falar coisa boa, eu vou falar o nome dela, doutora Consuelo. Não sei nem se ela vai lembrar disso, mas se ela lembra, ó, tá aqui, ó, a gente guardou. Ela viu a forma como foi feito com a Renata e comigo, ela chamou a gente num canto, na UTIM mesmo, e falou assim, não desista do filho de vocês. Ele tá vivo. Ele é um bebê vivo. E a partir daquele dia, a gente passou 31 dias, todo dia, chegando 9 da manhã e embora 9 da noite. Então a gente se preparou pro luto. A gente teve o tempo de se preparar, foram 31 dias dentro da UTIM, de 9 da manhã a 9 da noite. E ela tirando leite para dar para ele, 31 dias. No 31º dia ele faleceu. Mas nesses 31 dias a gente passa por uma experiência que a gente fala assim, cara, o que a vida é? Como que eu me preocupava com coisas tão banais? Então realmente foi assim, pra mim e pra ela, com um tinha o outro, a gente foi se fortalecendo, a gente tinha família por trás, a gente via que muita gente da nossa família estava pior do que a gente, porque naquele momento a gente tinha que estar bem pra ele, mesmo ele estando ali dormindo durante 31 dias. Mas durante 31 dias a gente ficou assim, que problema? Meu Deus, como é que eu me importava com isso? Aí você pensa em confusões que você teve na sua vida, coisas bobas, coisas até de adolescente, que às vezes você carrega pra vida toda. Não gosto daquele fulano, porque que a gente teve um problema quando a gente era adolescente. Ah, esse fulano aqui me xingou, e você carrega. Naquele momento eu senti assim, eu tenho que resolver tudo. Porque a vida é isso, cara. Eu tô aqui agora, amanhã eu não tô. E a partir no 31º dia, quando ele faleceu, eu lembro disso, ele faleceu, a gente enterrou no mesmo dia. No dia seguinte, foi o dia da gente desabar. A gente só dormiu. A gente dormiu mais de 12 horas, muito mais. A gente foi dormir, a gente acordou, já estava à noite do dia seguinte. Foi quando o corpo pediu assim, agora vocês podem descansar. É o momento de vocês. Respeitem o luto, respeitem o momento de vocês. Mas eu senti que eu vi esse luto momentâneo da tragédia e eu vivi o luto, vamos se preparar. Porque nos 31 dias, a gente, no nosso íntimo, a gente às vezes não conversava um com o outro de a hora vai chegar. Mas a gente sabia que o telefone ia tocar, vem pro hospital. E foi o que aconteceu, 6 horas da manhã num dia, vocês podem vir no hospital? Aí eu já olhei pra ela e falei assim, você sabe, né? Sei. Então foi o caminho, foi de Jardim da Penha pra parte do hospital. O caminho de 10 minutos, mas pra gente parecia uma eternidade. Até Parece a gente que chega em outro país. Parece que chega, Mas eu vivi essa experiência e foi esse o sentimento que a gente teve, assim, de como a vida, quem passa por essa experiência passa a dar mais valor às vezes à vida, menos valor a problemas que a gente sabe que a gente vai solucionar, que insolucionável mesmo, é só a morte. E a dor que a gente sentiu naquele momento, hoje eu falo com muita tranquilidade. Eu vivi um casal conhecido meu que passou exatamente a mesma situação, parece que era remake, sabe? E eu falei pra ela assim no dia que o filho dela faleceu, a dor é muito forte agora, mas calma que com o tempo ela vai virar saudade boa, que você vai lembrar dele e vai tirar um sorriso do seu rosto. E quando vier o bebê arco-íris, que eles falam, né, que depois da tempestade vem o sol com arco-íris, você vai ter mais certeza que você está mais preparada para ela do que você estava antes. E foi o que aconteceu, exatamente com a gente. 1 ano depois veio a Liz. Então, é até um outro ponto que eu falo, né? As pessoas falam assim, quantos... Ah, você tem 2 filhas, né? Eu falo, não, tem 3. Eu tenho 3. A Liz não é minha primeira filha, a Liz é minha segunda filha. E viver o luto do Bento me permitiu isso. Que eu falo, eu tenho 3 filhos. Como minha mãe morre, eu não vou deixar de ter mãe. Eu tive minha mãe. A minha mãe tá ali. O Bento é meu primeiro filho. Às vezes até eu evito. Ah, você tem 2 filhas? É.
Mas Não não tem que explicar. não tem que explicar, porque eu reparo que quando eu explico, eu não fico mal, mas a pessoa fica. Ai, desculpa. Não, cara, não pede desculpa não. Você perguntou, eu tô te falando, tem 3 filhos. O Bento, a Liz e a Betina. Mas é o tabu, né, que a gente tem, assim, quando alguém falece, a gente até fica sem saber o que falar pra outra pessoa, né? Eu, por exemplo, fico nervosa, meu Deus, o que que eu falo? Mas eu quero me mostrar presente, mas às vezes a pessoa quer ficar sozinha. É muito complicado isso. Como abordar, assim, enquanto você trazia essa experiência, que veio aí depois um novo bebê, esse bebê que, né, esse céu turvo, depois vem o arco-íris. E essa vivência, como ela é muito particular, uma coisa que é importante tivemos a vivência, não colocar para o outro que a vivência dele tem que ser igual à nossa. Mas a partir da nossa vivência, que sentiu muito, que também teve espaço para entregar o choro, o sono, todas essas vias que às vezes podem ser uma fuga, esse acolhimento é o primeiro direcionamento para a gente abordar alguém que está em luto, que eu tenho certeza que aquela pessoa está em luto. Então, às vezes não é o que dizer, é o se mostrar. E aí, assim, eu vivi uma experiência muito interessante no luto do meu pai. Eu falo que eu recebi mais presente quando ele partiu do que no meu aniversário. E eu lembro que eu cheguei do cemitério e, assim, é uma coisa muito louca você se arrumar para enterrar uma pessoa que você ama. E aí eu sabia que aquele trajeto ia ser feito para eu chegar até o túmulo do meu pai. Olha as coisas, assim, né? Muito diversas do que eu imaginei para o meu ano de 2020. Mas quando a gente vai, né, passo a passo, e aí quando eu cheguei em casa, tinha 4 flores, 4 coisas que as pessoas mandaram entregar, 2 bolos. As pessoas mandaram entregar bolo, porque sabe que eu gosto de bolo. E aí uma amiga, ela colocou assim pra mim, Nícia, eu não sei o que te dizer, mas eu só quero que você saiba que tem horas que você também não vai saber o que dizer. Porque eu sou psicóloga, em geral, eu sei o que falar, nas emoções e nas sensações, mas não, tem horas que a gente também não vai saber. Então, Carol, tem uma pessoa que você ama, que ela tá num processo ali de uma perda, e às vezes uma perda que a gente nem elabora como perda. Quer ver uma perda que a gente não elabora como luto primeiro? A mulher engravida. O casal engravida. Será que essa gravidez é um sinônimo de vida para aquele casal? E é tão fácil a gente julgar que é errado se essa mulher estiver passando ali por uma oscilação hormonal e ela não queira aquele filho. É complexo a gente pensar, se a gente coloca tanto julgamento no meio, que a pessoa não tem a possibilidade de viver a experiência de transformação do corpo dela. As relações de trabalho dela vão mudar, a relação desse casal vai mudar. Então, a gravidez pode ser um luto. O luto da vida antiga, né? Nunca mais vai ser a mesma. Qual é o grau de responsabilidade que essa pessoa tem? Chega a ser, assim, às vezes não audível para muita gente. E não que seja fácil, mesmo para nós que somos profissionais de saúde mental, às vezes por isso que a gente tem que fazer terapia. Eu sempre falo isso com as pessoas. Psicólogo, terapeuta tem que fazer terapia. Terapeuta tem que fazer terapia, e terapia, ela é uma prevenção, aquilo que a gente pode adoecer pela dor. Então, a perda de um emprego, que era o emprego da sua vida, que era o seu sonho, que era aquela oportunidade. Janice, tudo é luto? Toda perda é luto? Não. É um rompimento de um processo vivido de uma forma muito dolorosa. E aí, Vinícius, você falou assim, a dor, ela não vai ser igual. E aí é muito comum a gente ouvir relatos de pacientes que já estão aí 1 ano, 2 anos, 3 anos, e fala assim, Janice, em determinados momentos da vida é pior do que no início, porque agora eu já sei que não vai ter a pessoa. Então é aquilo, vai oscilar, pode oscilar, mas essa dor tende a ser uma dor que se transforma em outras caras. Então é possível eu sentir a saudade, é possível eu sentir uma certa nostalgia. Às vezes a gente vai querer, assim, se desamarrar de todas as lembranças primeiras. Tira a foto, tira a roupa, faz aquela coisa, tira tudo à frente. E aí depois a gente vai incluindo uma coisa aqui, uma coisa ali, ou não. A pessoa, ela vai demorar ali 1 ano para adentrar, né, abrir o álbum de fotos. Abrir o álbum de fotos, viver datas comemorativas. O primeiro ano é um ano, assim, muito intenso. E a questão da cobrança, de culpar quando a gente teve o luto, teve a morte, tá em luto, porque não é teve o luto, né? Você tá em luto, a morte é o acontecimento, o luto é o processo. E aí você vai numa festa.
E aí você transa depois. Gente, como é que você vai transar sendo que você perdeu? São esferas diferentes. Tem a questão da culpa, né? Da Você se culpar por viver. Exato. Ela morreu, como é que eu vou viver? Exato. Né? E aí, assim, é tudo de uma ordem muito do respeito a essa memória. E de, às vezes, você se desvencilhar um pouco das certezas, até, por isso que ela é transformadora, né? A experiência da morte é uma experiência de vida, exatamente porque te transforma. Se ela for verídica, real, desejante, intensa, não necessariamente dramática. E esse retornar nunca mais vai ser um retornar, vai ser um construir a partir de. Sim. Eu sigo e assim, indico, depois se vocês quiserem eu posso passar algumas indicações de livros. A Ana Cláudia Quintana Arantes, que é uma médica, que ela trata muito sobre a questão dos cuidados paliativos, os cuidados para a morte. E aí, recentemente, uma amiga minha que mora em outro país, ela mora na Alemanha, ela falou assim, amiga, você já ouviu falar da doula da morte? Vocês já ouviram falar? Não. A gente tem a doula da vida, né? E existem cursos aqui no Brasil, ainda são pouquíssimos, no exterior isso já é uma prática muito mais visível, que é aquela profissional que vai se preparar para o momento da morte com aquele paciente. Gente. Então, é uma forma de respeito, né? Respeitar a vida que você teve. Sim, né? Os cuidados, aí tem protocolos para isso também. Em que sentido esses protocolos de acolhimento da família, da pessoa que está ali na certeza de que o processo da morte está chegando, de tentar realizar aquelas coisas que estão em aberto, de dar um sentido pro último respiro. Que é muito que a gente vê naquele filme Patch Adams, né? Exato. Que tem uma senhora internada. Qual o seu sonho? Tomar um banho Exato. numa banheira de macarrão. Aí ele vai e Exato. bota a senhorinha na banheira de macarrão e dias depois a senhorinha falece. E Vinícius, aquilo que fica dessas memórias é exatamente o sopro para a gente começar aos pouquinhos. E qual o tempo, Janice? Qual o tempo que dura o luto? Não é uma questão de tempo. O tempo não é determinante para a vivência do luto. É muito mais importante o caminho que se faz a partir da vivência do luto. E o luto é aquela coisa assim, sempre falam que pai e mãe de segunda viagem já tem experiência do primeiro filho. É tipo isso, só que ao contrário. Você tem experiência, mas a experiência ela vai ser sempre única. Porque a relação que você tem, o enlutado, quem é o enlutado e quem foi a pessoa que partiu, ou o símbolo que partiu, como que isso entra na sua vida. Por isso é muito particular. Agora, a gente tem alguns marcadores que eles direcionam um pouco a gente nesse olhar profissional. Então, 3 meses, 6 meses, 1 ano. 1 ano já viveu várias etapas que deveriam ter sido vividas naquele seio familiar, naquele amor ou naquele ódio, porque às vezes a gente sente o luto por quem a gente odeia. Porque aquilo também mexe, aí mobiliza a raiva, mobiliza, enfim, várias coisas. Então, esse marcador e a forma como a pessoa ela vai se entregar a esse processo, e principalmente ela vai ter acolhimento ou não, é que vai determinar a gente não ter aí um luto patológico, a gente ter aí um luto de uma ordem esperada, dentro de um normal daquela sociedade também. E não colocar algumas amarras. Por exemplo, não pode chorar. A gente confunde riso e choro. O choro, ele é tão importante quanto o sorriso. Só que a gente determina de que o choro é uma forma de você estar sofrendo. Ele é uma das, mas a gente pode sofrer na esquiva, a gente pode sofrer na negação, a gente pode sofrer sorrindo. Então, determinar aquilo que é do outro como algo que eu sei do que o outro está sentindo, é uma pobreza de repertório comportamental. E o que você considera um luto patológico em questão de sintomas físicos, por exemplo? O luto patológico, ele envolve, em primeira instância, paralisias. Então, paralisias no sentido da rotina, é uma dificuldade de retomar essa rotina, é sempre muito desgastante. O sofrimento ele é a base ali de um luto patológico. Então, sintomas físicos, alteração do sono, produção de enjoo, dor de cabeça, dores físicas, psicossomáticas, ou o contraponto, a intensidade de um comportamento que pode ser um comportamento para evitar a memória da partida. Álcool em excesso, práticas sexuais em excesso, e aí muito cuidado, porque não estou falando que a prática sexual ou o álcool que é o problema, é a função que se coloca para esses comportamentos de você não ter acesso
a uma determinada forma de viver esse luto. Sintomas psicológicos, sempre aquela fala carregada de muita dor, aquela fala extremamente o contrário. A vida tá linda, maravilhosa, aquele excesso, aquela felicidade tóxica. A gente precisa estar atento. Buscas muito intensas ou buscas ou sem busca. É o contrário. É o morrer em vida. O choro convulsivo. Então, assim, a gente vai escalonando no tratamento de uma pessoa enlutada. Quanto que ela dá conta de falar do que houve? Quanto ela dá conta? Às vezes, falar do que houve, essa é a última coisa que a gente vai alcançar, às vezes nem alcança, porque às vezes a pessoa não quer, ou é tão traumático que ela bloqueia. Mas o quanto a gente consegue reorganizar, reorientar, reintegrar essa vida. Eu tive uma paciente que uma vez ela falou para mim assim, estou autorizada, né, a usar esses termos quando eu trago para vocês, pelo próprio paciente, que ela remeteu o luto a uma areia movediça. Ela falou, quando eu acho que eu tô pisando num lugar que é firme, balança, muda tudo. Aí eu afundo o pé, aí eu tiro o pé de novo. Aí eu vejo ali uma bengala que eu posso me segurar. E a bengala é o grupo de trabalho. Porque a pessoa tem a licença, luto. Aí como é que ela retorna? O que a gente faz? A gente finge que nada aconteceu. Outro tabu, não pode falar da pessoa que morreu, não pode falar do símbolo do luto. Gente, não, a pessoa tá com medo de esquecer. Você não sabe o que falar? Fica quieto, maravilha. Mas a pessoa senta do seu lado e ela vai... É igual quando a gente tá apaixonado, que a gente enfia o nome da pessoa, o jeito da pessoa em qualquer coisa. O luto é também uma paixão vivida pela perda. Então, às vezes, tudo que o outro precisa é chorar mesmo, é falar mesmo, mas isso precisa estar integrando uma forma de vida que volta a colocar essa vida em atividade. No contexto, né? Exato. Aí, de novo, a nossa experiência pessoal, né? Nossa época do Bento, muitos casais estavam tendo filhos. Então, a questão do autorrespeito, de se conhecer. O que a gente vive hoje? É muita rede social. Eu lembro que na época a minha esposa falou assim, estou deixando de seguir todo mundo que tá com um bebê recém-nascido. Não porque ela tá sentindo alguma coisa contra aquela pessoa, mas por respeito próprio. Ela não vai frequentar esse ambiente, porque esse ambiente vai fazer mal pro momento dela, para aquele luto dela. Então, naquele momento, ela resolveu se afastar, e depois, já muito bem resolvida, mas já vivendo a vida dela da forma como a gente tinha que viver, né, pós-luto, aí ela foi seguindo uma por uma. Mas é aquilo, não tô seguindo, voltando a seguir novamente. Aqui agora é a outra Renata, apesar de... Agora eu estou pronta para viver tudo novamente, né? E essa questão da experiência que o luto nos traz, não é porque a gente não deseja luto para ninguém. Não. A gente não quer que, apesar de todo mundo, quase todo mundo vai viver, né? Não sei quem inverta a ordem das coisas, nunca perdeu ninguém e foi embora. Mas todo mundo vai viver o luto, quase todo mundo vai viver um luto uma hora. E nessas coisas de produção artificial, fala assim, olha, eu não desejo luto, mas o luto realmente deve ser uma experiência que todo mundo deveria viver. Se pudesse fabricar de modo artificial, toma aqui um pouquinho de luto para você aprender o que é a vida. Que realmente o luto, ele ensina a gente a viver por outra perspectiva. Isso. E não é romantizar o luto, mas é algo tão profundo. A gente não deseja o luto. Depende, eu falo que às vezes eu desejo que vocês vivam o luto da perda dos pais de vocês. Porque se fosse ao contrário, não sei se seria melhor ou pior, porque não é um sofrerômetro, não é uma disputa de quem sofre mais. Mas é uma ordem natural que talvez os pais de vocês perderem vocês fosse algo assim ainda mais complexo. Então, ontem, você falou, aí agora eu lembrei, ontem eu estava assistindo um vídeo daquele Roberto Cabrini, que ele faz entrevistas maravilhosas, e ele acompanhou alguns dias uma paciente em estágio terminal de câncer, Rosa é o nome dela. E aí ela já tinha consciência de que ela iria falecer em pouco tempo, e ela falando com entendimento, com, sabe, uma paz. Só que, quando ele pergunta para ela assim, Rosa, o que você acha que você já fez tudo o que você tinha que fazer na vida? Aí ela fala, tudo não. Eu não terminei de criar os meus filhos.
que eram adolescentes. Uma menorzinha e o outro mais para adolescência. Então, eu tô aqui pensando, pra gente, né, no momento da maternidade ou da paternidade também, a gente fica tão preocupado com os nossos filhos, de repente deixar ele sozinho ali, acontecer alguma coisa, ou dele crescer e acabar se mudando da nossa casa, aquele... E quando a gente tem a consciência de que a gente está numa fase terminal e de que a gente vai deixar aquela criança ou aquele adolescente sozinho, na verdade, é o pai também tá perdendo ali, que tá indo, o pai e a mãe, também tá perdendo aquela criança, não só a criança perdendo ele. E, Carol, ia ser tão bonito te escutar falando. Deve ser muito difícil, porque imagina, não tem como você... Aliás, né? Tem gente que tem uma evolução gigantesca. Mas eu fico imaginando, meu Deus, eu ia ficar muito preocupada, eu ia me sentir culpada, além de estar em fase terminal, como que de eu vou deixar estar meu filho, né? que eu nunca... E à medida que você vai falando, a sensação que dá, assim, isso toca no seu coração pela experiência materna. E a gente olhar para o outro e se ver um pouquinho na vida do outro, sabendo que a gente não é esse outro. Então, pensar a morte, a gente não fica vivendo aqui, nossa, eu tô pensando na morte, eu tô pensando no luto, Não. Tem gente que sim, tem gente que não está com a morte ali, mas é sempre aquele medo intenso da perda. Eu tinha isso quando meu tio faleceu, por isso que eu tive terapia. Eu imaginava meu pai ou minha mãe morrendo e já começava a chorar. A morte, quando a gente enxerga a morte, a gente nunca mais desvê. Ela fica ali. E só que só ver a morte ou só ver a perda é algo complicado. Então, de fato, eu costumo apontar que a gente tem, assim, 2 momentos para procurar suporte psicológico e profissionais de saúde mental. Um é a prevenção para o autoconhecimento, o outro é a necessidade. Se você chega na necessidade, não tem muitas outras vias para você correr. Você precisa, porque senão dali a sua vida ela só vai para baixo. Mas nesse caso de uma mãe, de um pai, que tem ali filhos ainda, o que a gente entende de informação, de identidade, de vínculo, as estratégias menos sofridas. Então, às vezes, se desvencilhar um pouquinho do pensamento da morte, como que a gente lida com a culpa daquilo que não foi possível? E como que a gente lida com a certeza de que o que foi possível é a base para aquela criança nunca mais te esquecer. Como criar memórias? Como cuidar desta vida, sabendo que ela é a parte que fica de você? São questões muito amplas e muito complicadas e muito sensíveis. Por isso é para cada universo. Então, o luto, quando a gente entende que o luto que a gente vai viver, a gente não sabe, mas que se a gente já tem alguma experiência, isso nos direciona um pouquinho melhor para saber que de algum jeito vai melhorar. Mas não vai melhorar assim, só o tempo cronológico passando. É a intensidade da vivência. E ao mesmo tempo, o que a gente está fazendo dos nossos vínculos? O que a gente está fazendo das nossas crianças, dos nossos idosos? Porque é isso, assim, a coisa que eu mais escuto em pessoas que estão passando ali por um luto complicado é a culpa do tempo que perdeu. Porque a morte e o luto, eles trazem um marcador temporal. Podia ter feito tanta coisa, né? Podia ter feito, eu podia ter parado de limpar a casa naquele dia, eu podia ter trabalhado menos. Que é o epitáfio, né? Exato. Foi isso que a Rosa da entrevista falou. Ela falou que se arrepende de ter trabalhado tanto e não ter ido nas apresentações da escola dos filhos. Que aí entra, eu sempre falo assim, a música nos traz, o Sérgio Brito do Titãs, quando ele compôs Epitáfio, é isso, né? Devia ter amado mais, né? Que é exatamente essa música. Mais. Né? Exatamente, é uma música que fala sobre luto, sobre a situação. Sobre luto tem um filme muito, assim, nossa, aquele filme, você chora do início ao fim, não, porque o início ele é engraçado, mas Não Aceitamos Devoluções, que é um filme... Não assisti. Não assistiu. Vou ver, já vou colocar então na minha já anota, listinha. então não vou contar o enredo, porque o enredo, quando chega no final, você fica assim, meu Deus, era isso. O original acho que é um filme mexicano, mas o filme é muito bonito. No início você acha que é um filme pastelão, que é uma comédia pastelão, mas no final, quando chega o final, você... fala, então era isso que estava acontecendo no filme todo. De você assiste o filme, só quando você vai assistir o filme de novo, porque agora você sabe o final, eu tenho essas coisas de assistir para contos.
Aí quando você assiste de novo, você chora do início ao fim. Você fala assim, que isso, cara, que porrada que... Não Aceitamos Devoluções, Vou no até nome do filme. anotar aqui também. É um filme mexicano. Que Assistirei. ele fala muito sobre luto, só que ele fala sobre luto de uma forma que, quando você tá vendo, você acha engraçado, mas depois que você chega no final, você fala assim, cara, que pancada na nossa vida. Porque é questão de viver intensamente os momentos. Uhum. E isso é muito louco, porque assim, parece... Eu falo que a receita para uma saúde mental regulada tá aqui, ó. Apesar de não ter receita. Não tem receita de bolo. Tem o faça isso para isso. E ao mesmo tempo, quando escuto, assim, poderia ter ido mais na apresentação dos meus filhos, mas a cabeça que viveu aquele momento não tinha essa experiência. Uhum. E às vezes a gente é muito... Assim, a gente cobra muito da gente, a gente sequestra a nossa vida e a gente, inconscientemente, muitas vezes, se coloca ações que hoje a nossa maturidade traz. A gente trabalha com essa possibilidade imaginária de ter uma máquina do tempo, né? Exato. Uhum. Eu queria voltar aqui pra fazer dessa forma, porque eu fui tão burro de não fazer assim, porque não era você assim. Exatamente, você não era aquela pessoa e hoje você é essa pessoa. E aí, olha que coisa, né, a Rosa. Uhum. Como que a Rosa iria pensar? Eu fico pensando quem deu suporte à Rosa, né? E suporte, gente, não é só profissional, é suporte de amizade, é suporte de carinho, é suporte de gente. Né? Quem Sim. cuida de saúde mental é gente. E não dá pra dizer pra ela assim, ó, agora dá pra fazer diferente. Dá pra fazer diferente ali naquele dia, naquele momento. Mas existem coisas que vão ser não resolvidas. E o não resolver, a gente deveria aprender a lidar mais com aquilo que eu não dou conta de resolver. E falou a pessoa que anda com a agenda 24 horas. Porque essa é uma dimensão de tentativa de controle. Porque a tentativa de controle, ela também dá território pra gente. Agora, percebam como que é uma coisa tão grande, tão próxima, porque pra morrer basta estar vivo. Agora, não morrer o tempo inteiro enquanto se estar vivo é que é a potência. Uhum. Né? O que eu faço quando eu tô viva? Então, assim, é isso. É um tema que eu amo falar Assim, ó, sobre. nem todo filme, nem toda música é filosófica, mas quando a gente quer olhar com aquele olhar, né? Mas tem uma coisa que eu realmente acho que é muito filosófica, quando eu falo, as pessoas falam assim, cara, o que você tá falando? Eu sou viciado em filme de super-heróis. E o Batman, ele tem uma... Tá até no último filme dele, mas isso faz parte da trama do Batman, da filosofia do Batman. Quando o Flash descobre como volta no tempo, ele propõe ao Batman, vou voltar no tempo. E quando eu voltar no tempo, eu posso salvar seu pai e sua mãe. E o Batman fala pra ele, você não tem que fazer isso. Se você salvar seu pai, meu pai e minha mãe, eu não vou ser o Batman. Pra ser o Batman, eu tive que perder meu pai e minha mãe. Uau. Eu passei por isso pra virar isso. Se você fizer isso, você vai bagunçar tudo. E é a questão do, né, bater de asas da borboleta pode mudar tudo ali, né? A gente, no nosso imaginário, a gente queria, vou voltar no tempo, então vou mudar essa parte, que aí com essa parte mudada eu vou fazer isso. É um exercício mental isso, nessa questão. E com luto a gente quer muito viver isso. Eu devia ter trabalhado menos, eu devia ter chorado mais, eu devia ter abraçado mais, porque quando a gente perde, quando a gente tem essa perda física, pô, nunca mais vou ver essa pessoa, não vou poder mais abraçá-la. A raiva E às vezes dor. até como pai, eu pego assim, a sensação que a gente tem, né? Hoje em dia com o celular a gente pega o Google Fotos, que antigamente a gente abrir o armário, pegar a foto, olhar a foto, era mais difícil. Hoje em dia, Google Fotos, memórias. Aí vem memórias de 3 anos atrás. A minha filha com 6 hoje, aí você vê aquele videozinho de 3, eu falo, meu Deus, esse serzinho falando errado nunca mais vai estar no meu colo, que é um tipo de luto, assim. Aí dá vontade de pegar e de abraçar. Fala assim, daqui a pouco ela não vai estar mais aqui. Que é um outro luto, que aí vai mais na fase adulta, né? Aquela questão dos filhos saíram de casa, que luto que a gente vai viver, que tem muita mãe, principalmente, que enfrenta esse luto, essa coisa. Se a gente for olhar, a gente pode viver luto, assim, diariamente por muitas coisas. E a dimensão que a gente dá. Que só foi. Peraí, com isso aqui eu vou aproveitar e vou abraçar mais minha filha e viver mais. Ou eu vou ficar olhando com aquele ar nostálgico de, ai, minha filha de 3 anos, nunca mais vou ter ela comigo. Sabe? Se o olhar foi esse nostálgico do nunca mais vou tê-la comigo, esse é um ponto que merece escuta. Ou o luto, ele tem a marca ali de uma perda dolorosa, não só como uma fase desse desenvolvimento das relações, mas como algo assim de uma perda tão consistente que ela traz uma desintegração.
Então, é isso. A gente pode viver lutos porque a gente não consegue se integrar. Só que esse não consegue tem que ser muito cuidadoso para a gente não individualizar o problema. Às vezes é uma pessoa que já desenvolveu aí uma depressão crônica, uma distimia, um quadro em que tudo se torna uma grande perda. Não é por aí, né? A gente viver sempre na lógica da perda, mas não dá para eu dizer para o outro que isso está errado, não. É a sua experiência. E se você não merece viver na dor, se você está vivendo emocionalmente, psicologicamente na dor, mais do que vivendo coisas que vão te potencializar, busca um suporte profissional. Porque às vezes a pessoa adoecida ela vai adoecer todo aquele coletivo. Da mesma forma que o contrário, uma pessoa que ela está mais estabilizada, que ela elaborou o luto, que ela elaborou perdas, transformações da vida, ela vai trazer mais qualidade para quem convive com ela. E aí, Vinícius e Carol, assim, o luto da pandemia, ele foi um luto muito específico, assim, foi um luto muito brutal. Porque todo mundo pensava assim, né? Não, todos vão sair melhor dessa pandemia. É uma situação de que é muito pessoal mesmo. Cada um vive o luto de um jeito, cada um vai sair de um jeito, cada um vai ter seu tempo. Muita gente falava, depois da pandemia, porque a gente vivia um luto sem ter morrido ninguém, praticamente, né? Exato. A gente... Primeiro luto de romper aquele tudo. mundo acabou, não existe mais aquele mundo. E você olhar pra rua e ver um mundo fantasma, ninguém, era um luto. E a gente passou a ter o medo de perder todo mundo. Isso. Se você espirrasse dentro de casa, você já se enfiava no quarto e já começava a sofrer o luto daquela pessoa, vai morrer, ela espirrou, vai morrer, ela espirrou. E quem dizia que também não tinha nada disso. E você via muita gente falar assim, vamos sair melhor desta pandemia, porque vai estar todo mundo sentindo que é ter a morte perto de você. Foi só a pandemia acabar que a gente viu que voltou tudo ao normal. Teve gente que, inclusive, durante a pandemia, não sentia nada, vida normal. Eu acho que o triste da pandemia, assim, o luto da pandemia, foi o fato da pessoa falecer. E os familiares não podiam se despedir daquela pessoa, porque já é difícil você estar naquela situação de se despedir. Mais difícil ainda quando você não pode ter contato com aquela pessoa, você não pode ver o rosto. Eles entregavam a pessoa num caixão lacrado, muitas vezes não podia ter nem velório. Já é direto e aí, de repente você enterrado, entregava a pessoa no hospital, levava no hospital e saía. E saía, de repente, olha, faleceu. Não teve nem senso de um tchau, né? Muitas vezes a morte não dá essa sensação de tchau. Mas no caso desse, era uma coisa assim, você tá entrando vivo e... O velório é um ritual. Sim. E eu passei a experiência, meu pai partiu na pandemia com Covid, né? Não foi de Covid, mas foi com Covid. E nenhuma das possibilidades que eu criei durante o tempo que ele tinha a doença que ele enfrentou antes de contrair a Covid... incluía eu não estar do lado dele. Nenhuma delas. Então, assim, por mais que eu tivesse vivido um luto antecipatório, nenhuma delas incluía o fato de eu não poder estar do lado do meu pai na hora da partida dele, mesmo que ele estivesse no tempo, porque eu sou profissional de saúde, eu conseguia, né, estar próximo da equipe. Então, eu peguei Covid, ele também. No dia que eu saí recesso, que a gente não podia, os 15 dias ali que a gente não podia estar. Eu terminei a quarentena, e ele partiu. A gente brinca que ele esperou eu sair para eu poder ir no velório dele. E assim, eu lembro que a minha mãe, eles têm 44 anos de casado, né, quando ele partiu. Meu pai tinha 76 anos. Minha mãe parecia uma astronauta, porque ela era uma senhora, ela também não podia pegar Covid. Quando eu soube que ele foi entubado, eu não podia abraçar as pessoas que estavam do meu lado, porque eu não podia nem ter pessoas do lado, porque eu tinha que ficar dentro do quarto. E eu não estou aqui entrando nem no mérito da Covid em si, eu estou entrando no mérito de uma transformação social que foi peculiar. Hoje eu olho, assim, recentemente fui num show, amo show, gente. E eu achei fantástico as pessoas vivendo. E aí eu olhava aquilo e pensava, gente, houve momentos que eu achei que ninguém mais fosse viver isso. Por outro lado, eu não esqueço a experiência de que é surpreendente. Por mais que a gente se prepare de alguma forma, a gente não se prepara no todo, não tem como, mas o luto surpreende. Então, você que passou aí por um luto na pandemia, que tem isso ainda aí dentro do seu coração, que é difícil de lidar, seja acolhido, sinta meu abraço. E para todas as pessoas que perderam alguém que ama ou perderam algo que ame muito, saiba que o amor, ele dói, mas o amor é exatamente a válvula propulsora para você recuperar
se recuperar e sim ser uma pessoa mais amplificada, mais corajosa, mais intensa e mais amorosa. Porque acho que tá faltando tanto amor. Sim. É isso. Passou rápido. Gente, eu amei. Se pudesse, a gente ficava aqui muito mais tempo, né? É, Queria agradecer, doutora, pela presença. obrigada. Eu que agradeço. Foi muito edificante, tenho certeza disso. Uma honra para mim. Gente, vocês não sabem, eu conheço, estudei com o irmão de Vinícius, com o irmão de Carol. E quando eu era muito jovem, então quando eu vi o Freudcast, foi assim no coração, eu falei, gente, ela é psicóloga, ele estuda. Então, assim, foi muito carinhoso, muito afetivo para mim, que eu puder contribuir com vocês, contem comigo, e uma honra. Queria agradecer a presença de todos, pedir para curtir, compartilhar nosso Instagram, nosso YouTube, Freud, no Instagram Freud_cast, no YouTube é só você digitar Freudcast, vai aparecer nossos vídeos todos lá, compartilha, segue, ativa o sininho, que vamos voltar, né? Vamos, e é muito A importante. doutora Janice voltará, pode esperar. Janice, o Tá me retorno. imitando, né? Mas numa coisa boa. Janice, você voltará. E lembrando, gente, que é muito importante pra gente, para que o nosso vídeo alcance mais gente possível, que vocês compartilhem, comentem, deem um like, deixem um comentário, tá? Isso aí. Até a próxima, se Deus quiser, estaremos juntos. Valeu!